Sara queria uma correção no nariz. Não estava satisfeita com o que via no espelho. Ela procurou um profissional, mas que não era qualificado. E eu, como trabalhava de modelo, o que me incomodava era o meu nariz mesmo, queria dar uma afinadinha, né? E acabei caindo em mãos erradas de uma médica, né, que deixou o meu nariz esteticamente não ficou bom. E uma parte do meu nariz do lado, acho que era o esquerdo, que eu não respirava muito bem. Mas eu continuava a minha vida normalmente, continuava respirando, continuava modelando da mesma forma, né? A modelo na época mal imaginava que o pesadelo só estava começando. Isso, eu cheguei a esse médico, né, que eu vi que ele era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O consultório dele era caríssimo, na verdade, a cirurgia, né, e ele me passou muita confiança, na verdade. Falou que ia deixar o meu funcional perfeito e que meu nariz ia ficar melhor do que a simulação. E eu fiquei super confiante, né, em fazer, fiz a cirurgia com ele, foi em 2020 e de lá acabei caindo também em mãos erradas. E acabei fazendo 3 cirurgias com ele também, e que daí pra frente a minha vida se tornou realmente um pesadelo. Sara já não sabia mais a quem recorrer, e o médico, que se dizia ser o melhor cirurgião, a fez acreditar que o mau resultado era culpa da moça. Bom, porque ele fez eu acreditar que eu tinha algum problema no meu corpo, que alguma coisa rejeitava e que eu era um caso único. Eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, sendo que eu sempre me alimentei extremamente bem. Falava que a culpa era de eu morar na praia, que eu moro aqui em São Paulo, moro em Balneário também, eu fico viajando, né, com meu namorado. Falou que a culpa era dos meus animais, enfim, várias coisas. Mas depois eu descobri, porque umas meninas me colocaram num grupo, porque ele fez uma live, né, um dia antes de fazer a minha reconstrução. Porque a primeira cirurgia que eu fiz com ele, meu nariz derreteu depois de alguns meses, né? E mesmo eu conversando com ele, mandando fotos e tudo mais, acabou derretendo, assim, meu nariz. E daí ele me falou que eu tava com infecção. Só que no laudo que ele me deu lá, né? Que eu vi as anotações de médico dele, ele fala que em dezembro o paciente está com infecção. E ele só me avisou isso ou em janeiro ou em fevereiro, eu não me recordo direito, porque já faz 2 anos, né? Tem muita coisa que eu tentei limpar da minha cabeça, porque é muito difícil lidar com o psicológico de tanta cirurgia assim. Enfim, aí eu ia nas consultas, ele fazia eu acreditar que eu era o caso único, falava que em tantos anos de carreira dele nunca aconteceu isso. Mas a jovem não foi a única que caiu nas mãos erradas. Outras mulheres começaram a denunciar o médico. Só que eu descobri, pelo grupo, que outras meninas já haviam feito cirurgia com ele antes de mim, inclusive uma delas, a Mariana, que saiu nas reportagens, operou em setembro antes de mim e estava com micobactéria, que não é uma coisa que você pega na rua ou do animal, é uma coisa séria, né? Que até hoje ela está tratando também. E fiz a minha segunda cirurgia com ele, não deu certo. Fiz a minha terceira, que eu tive que cortar um pedaço da boca, né? E era sempre assim, passava um mês, tinha um buraco aberto, tinha que fechar. Daí pegava um pedaço da minha boca, daí abria, passava um mês de volta, tinha um buraco do outro lado. Da 4ª vez que ele quis me operar, falou que ia ter que cortar o outro lado da minha boca, eu falei, tá bom, vou pensar em casa, mas ali a minha cabeça já estava completamente, né, destruída e eu já estava desconfiada. Sara tentou de tudo para conseguir a ajuda do médico, mas a única coisa que ela ganhou foi a rejeição de quem prometeu o que ela sempre sonhou. Eu fiquei muito triste da forma que ele me tratou, porque eu pedia socorro para ele, por exemplo, quando eu estava tomando antibiótico, que eu não conseguia comer, que meu estômago queimava, porque eu tomei durante 60 dias meropenem, teicoplanin e cipro, né? Então, eu pedia socorro pra ele e ele chegou a me colocar na frente do espelho uma vez assim e falar, Sara, mas olha pra você é bonita, olha essas tatuagens. E eu fiquei, mas tá, e é a minha saúde, né, o que importa. Então, nesse caso, assim, eu me senti, como que eu posso falar, meio que ele não deu atenção pra minha saúde, sabe? Essa parte que
exatamente, desamparada, é essa palavra que eu quis dizer. Porque eu acho que se a pessoa é verdadeira com você, né, como já conversei com outros médicos, que eles falaram já comigo, teve um médico, inclusive, que falou que já aconteceu na clínica dele, de um caso de micobactéria, ele fechou a clínica, foi verdadeiro com os pacientes, até resolver tudo, entendeu? Para não expor mais pessoas. É uma coisa você falar, olha, Sara, tá acontecendo casos aqui de infecção na minha clínica, eu vou fechar a clínica, mas eu vou te dar todo o apoio, vou te indicar um infectologista aqui, tal. Tem outras pessoas que estão com isso e tudo mais. Falar assim é uma coisa. Ele deve sim prestar toda a assistência ao paciente, caso ocorra um erro médico profissional, fazer até o eventual encaminhamento a outras equipes multidisciplinares para ajudar na recuperação desse paciente, caso isso ocorra, tá certo? E eventualmente o paciente não se sentindo confortável, procurar um outro profissional para que essa situação possa ser remediada, certo? Então esses são os caminhos a serem percorridos caso aconteça um erro médico. O cirurgião plástico Alan Landec, ele foi acusado por 30 pacientes. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo iniciaram no ano passado as investigações sobre Alan, especialista em rinoplastia. O cirurgião já está de volta às atividades. Em nota, a assessoria do médico disse que com mais de 20 anos de carreira, o cirurgião plástico é referência mundial em rinoplastia e realiza seu trabalho com seriedade, profissionalismo e incansável dedicação a seus pacientes. Falou ainda que os pacientes em questão estiveram aos cuidados do médico, tendo assinado consentimentos informados que explicam claramente os riscos antes das cirurgias. Todos receberam tratamentos clínicos cirúrgicos reconhecidos e que seguem os mais rígidos protocolos estabelecidos pela comunidade científica. Afirma também que todos os pacientes da clínica são acompanhados de forma intensiva por 3 anos, sendo que a iniciativa de não seguir fielmente as orientações médicas ou interromper o tratamento foi tomada pelos pacientes em questão. As infecções ocorridas na minoria dos pacientes operados durante a pandemia são de causa provavelmente multifatorial, sendo que os casos mais graves foram causados por 6 tipos de bactérias hospitalares. Seguindo as normas da técnica profissional, confidencialidade, educação e respeito, nenhum detalhe individual dos pacientes será discutido publicamente neste comunicado. A nota ainda diz que, mesmo assim, o médico e a equipe manifestam de forma sincera, consternada e profunda sua solidariedade a todos os pacientes que apresentaram qualquer tipo de intercorrência. A assessoria termina dizendo que o médico é o maior interessado no esclarecimento dos fatos e reafirma seu compromisso de décadas com a excelência na prática da medicina. Injustiçada, né? Muito, porque enquanto eu tô aqui lutando, eu fico vendo que, tipo, ainda tem... Ele só mudou o nome da clínica. Pronto. É isso, só mudar o nome da clínica. E eu vejo, tipo assim, que não foi solucionado um caso, assim, né? Eu espero que ele tenha tomado mais precauções, se estiver operando, não sei. Mas a gente não descobriu o que era, né? Eu tenho muito medo de outras pessoas caírem nas mãos, né, dele, acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque, pensa, você junta o dinheiro para um sonho, por exemplo. Você junta ali todo o teu dinheiro. Tem muita gente que faz isso. Tem gente que prefere, sei lá, colocar um silicone do que comprar um carro, fazer uma rinoplastia do que, né? Tem muita gente que prefere isso mesmo. E daí você faz isso e dá tudo errado. Sua vida se torna um pesadelo. Aí você tem que ficar lutando e pagando hospital e médico e tudo mais. E você não tem dinheiro. O que acontece? Graças a Deus, né? Eu consegui fazer essas coisas, tudo mais. E se eu não tivesse condição? O que ia acontecer comigo? Eu ia morrer com infecção? Não faço ideia. Não sei. O que ia acontecer comigo, sinceramente, eu não sei. Os dias se tornaram cinzas para Sara. A modelo sabe que fez a escolha errada e colhe as consequências. Eu me arrependo muito de ter feito com ele, de ter caído nas mãos erradas, assim. Eu não acho que seja errado você fazer uma cirurgia plástica,
mas eu acho assim que se eu tivesse pesquisado mais sobre ele a fundo, eu ia achar as coisas que eu achei, que ele tinha caso de 2016, de reclamação e tudo mais. E eu não vi, eu só fui por impulso, assim, né, que era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu fui. Ele foi afastado pelo CRM durante 6 meses, né, mas só aconteceu isso, hoje em dia ele está operando novamente, normalmente, falando lá sobre a cirurgia plástica, sobre rinoplastia, inclusive. Eu não sei o que passa daí na cabeça da pessoa, né? Mas enfim. A minha vida ficou travada, né? Fiquei travada durante 2 anos, porque eu ficava tomando antibiótico na veia, ia para médico, né? Fazia câmara hiperbárica. Na primeira vez eu fiz mais de 35 sessões. Na segunda vez eu fiz 30 também. Então, eu vivia aqui, né? Fazendo tratamento direto. Minha carreira de modelo já morreu mesmo, morreu. Eu nem me atrevo a tentar, porque eu vou trabalhar assim, né? Eu recebi, na verdade, uma vez uma proposta, né, de um trabalho, mandei meu material e foi recusado. E eu sei por que foi recusado, foi por causa disso, né? Então eu nunca mais mandei nada, assim, porque isso, assim, me destruía muito psicologicamente também, de saber, tipo, que eu não conseguia mais trabalhar, né? E é complicado. Então, além do nosso estrago emocional, daí tem também o estrago, né, da respiração, né, o estético e o funcional, né, que é a respiração no caso. E casos como o da jovem estão entre as principais queixas nos tribunais, como fala Fernando Polastro, da Abravem, Associação Brasileira de Apoio às Vítimas de Erro Médico. Que as pessoas, elas procurem a ouvidoria das entidades responsáveis por onde a vítima passou, seja um hospital, uma clínica, um laboratório, e em se tratando de identificação específica de profissionais que estejam envolvidos nesse suposto erro, nós indicamos que as pessoas procurem a esfera disciplinar. Por exemplo, no caso de médicos, que se procure o CRM, que se faça uma denúncia específica em cima daquele profissional. Profissionais liberais, principalmente juristas e médicos, identificaram a necessidade de auxiliar um grupo crescente e desassistido da população brasileira, as vítimas de erro médico. Foi assim que surgiu a Abravem. Primeira coisa, em qualquer cirurgia, é a correta indicação do procedimento e a escolha da técnica adequada, da melhor técnica para aquele procedimento, tá? É claro que também a formação do médico, isso é importantíssimo. Ele tem que ser um médico que tenha conhecimento e domine o assunto. E nós vamos mais além. As complicações podem ocorrer na mão de qualquer um, mas o que diferencia os profissionais é que você tem que conseguir reconhecer essas complicações, tratá-las e resolver o problema. Senão você faz um serviço pela metade, porque não existe, é impossível você não ter intercorrências. Por isso que a gente bate sempre numa tecla que é a questão dos não médicos, outros profissionais de área de saúde, fazendo procedimentos que são inerentes à área, ao médico. Por quê? A habilidade manual, você fazer, eu posso treinar até um técnico e se consegue. O problema não é esse, o problema é você ter a correta indicação e o correto manejo das situações adversas que porventura possam ocorrer e as complicações. E para ajudar essas vítimas, são médicos especializados que fazem parte da associação, mas eles atuam no anonimato. Hoje nós temos em torno de 8 a 9 voluntários da área da saúde. A maior parte são médicos.
todos atuam na condição de anonimato, em função de que a maior parte deles ainda está na ativa, então você pode imaginar represálias que eles poderiam sofrer dentro do ambiente profissional, uma vez que o corporativismo dentro da área da saúde é extremamente exacerbado. E dentro da área jurídica nós temos em torno de uns 10 profissionais também, 10 advogados que nos auxiliam. São verdadeiros anjos da guarda, que ajudam quem quer desistir. Com eles, o caminho árduo ganha sempre um novo rumo e esperança. Deus, sempre Deus. Deus me dá muita força, minha família, os próprios pacientes lesionados que foram, atingidos igual eu, mas Deus sempre é minha força. A gente pensa em desistir várias vezes, mas Deus não deixa. É isso, Deus me faz muito forte.